Saudações pessoal, aqui é o professor Glauber e neste vídeo iremos detonar as questões que podem existir no TCC por enquanto, certo? Então vamos lá? Como falamos no passado, tudo ou quase tudo que foi feito em TCC 1 seria utilizado na monografia, que será o seu trabalho de conclusão de curso a ser avaliado pela banca. Então vamos iniciar esta atividade com a seguinte pergunta: como está seu arquivo do Google Drive? Se você tem realizado tudo o que foi indicado, o seu arquivo deve estar uma confusão danada, não é? Não é nenhum projeto e nenhuma monografia, é um monstrinho todo desajeitado. Um bicho feio. Pois bem, nesta unidade o que iremos fazer é embonitar o menino. Ou pelo menos iniciar o processo estético. É transformar a pulpa na borboleta. Cortar o cabelo, dar um remédio de verme, engordar, dar um banho, colocar uns shorts, passar um talquinho. Obviamente, se seu garoto foi bem cuidado anteriormente, está bem fácil fazer estes ajustes. Mas se o menino está de qualquer jeito, você irá ter que se desdobrar. É esta hora em que o pai ou a mãe se responsabiliza pela criação do moleque. É a vida. Vamos lá? Dividimos em várias partes essa atividade. Nesta atividade, vemos que o TCC 1 terminou com a seguinte estrutura, que está em vermelho. Depois, nas férias ou então no início desse semestre, já em TCC 2 foram feitos alguns ajustes, então a estrutura passou a ser assim. E é isso que eu quero dizer com monstrinho, ó, porque isso aqui não é nenhum projeto de pesquisa e nenhum relatório de pesquisa, tá uma mistura danada, tá uma confusão. Isso aqui não é nada por enquanto. Muito bem, a parte B dessa atividade é só observar como que deve ficar a estrutura final, tá? Isso aqui, essa estrutura aqui é como deve ficar no final do seu TCC. Então vai ter capa, folha de rosto, todos esses itens em azul aqui, tá? Que são os elementos pré-textuais. Depois vai ter o TCC em si, o texto em si, que são esses elementos que já aqui estão em verde. Esses elementos que estão em verde são elementos que você já fez, ou então já tem alguma coisa escrita sobre isso. Ou basicamente você vai ter que só fazer ajuste nesses elementos verdes. Os elementos azuis você vai ter que elaborar agora, certo? E esses elementos em marrom são elementos aqui que você pode ter no seu computador, mas ainda não pôs aqui no seu projeto, tá bom? Você pode ter guardado em algum lugar e assim por diante. Muito bem, a parte C desta atividade é você entrar nesse link aqui, aí você copia todo o conteúdo, depois você cola no seu projeto. Então, entrando no arquivo, você entra no arquivo, dá um Ctrl A, dá um Ctrl C, aí vai para o seu projeto, aí você aperta Ctrl Home para ir para o início do seu projeto, aí você aperta Ctrl V para colar aquilo que você copiou do outro arquivo de modelo. Estas páginas aqui são os elementos pré-textuais, tá? Antes do texto do seu projeto. Então agora nós podemos ver o projeto, como ficou atualmente. Na verdade não chama mais projeto, né? Este aqui é o seu arquivo da sua monografia ou do seu relatório de pesquisa. Ó, vemos que está na página 10, inicia na página 10. Ou seja, nós acrescentamos 9 páginas anteriores. Então depois você volta novamente para a página inicial e você pode fazer o seguinte, já ir modificando aqui, ó, todos os textos que você já sabe o que é, o nome do aluno, você põe o seu nome, o título do trabalho, você vai pondo o seu nome. Você coloca também o orientador, o co-orientador, o nome da cidade do polo e assim por diante. Depois você volta para a página 1, Ctrl Home, e vê se está aparecendo o número na página 1, porque não pode aparecer o número na página 1, só pode aparecer nas páginas seguintes. Aí tem que começar com 2, então, a próxima página. Então, para tirar esse número aqui, você dá um clique duplo aqui em cima. Aí você escolhe a sua opção cabeçalho, rodapé diferente na primeira página. Pronto, sumiu o número da página 1. E nas páginas seguintes o número está lá. Bem, quando chegar na página 9, você vai ter aqui o sumário, né?
que você pode fazer? Clique aqui, ó. Aí aperte nesse atualizar sumário. Vocês viram a beleza? Se você colocou os títulos certos, o sumário já está certo aqui. Tá? Já ficou tudo certo o sumário seu. Você pode fazer isso aqui, mas depois, antes de entregar o trabalho, você tem que atualizar de novo o sumário e conferir se está tudo certo, né? Em seguida, na página 10, você seleciona e apaga todos esses elementos desnecessários. Até, inclusive, o título do TCC antigo, né? Que você já copiou nas páginas anteriores. Deleta. Muito bem, agora a sua página 10 inicia com o item 1, que chama apresentação por enquanto, né? Sempre lembre que esse tipo de título é o título 1. Você seleciona ele e põe título 1. E esse outro título, que tem um subitem, né? Você coloca título 2. Se ao fazer isso ele mudar o tamanho da fonte, aí você tem que voltar ao tamanho da fonte, tá? Então você deixa título 2, mas tem que deixar a formatação que já estava antes, que é a que você já tinha organizado no TCC 1, né? Bem, depois você deve substituir essa palavra apresentação por introdução. Então você renomeia o item apresentação para se chamar introdução. E depois renomeia o item 1.2 para ser o 1.1. Aliás, eu não sei por que estava 1.2, né? Não tem lógica, era para ser 1.1 o tempo todo. Justificativa 1.3 e resultados esperados 1.4. Pessoal, vocês têm que ficar espertos, porque às vezes eu falo que é para um título ser mudado ou um item ser mudado aí, às vezes eu estou me referindo só ao título mesmo, certo? Por exemplo, aqui, resultados esperados. E às vezes eu estou me referindo ao conteúdo também, certo? Então vocês têm que ficar espertos para entender o contexto de onde que é só o título e onde que é só o título e o conteúdo que eu estou falando. E às vezes pode ser só o conteúdo também, tá? Então tem que ficar esperto e entender que é possível que eu esteja me referindo a uma dessas coisas. Bem, o título 2 aqui, ou o título da outra parte, metodologia, que é um título 1 também, tem que ficar no início de outra página, tá? Então tem que pôr uma quebra de página. Inserir quebra de página. Porque tem que iniciar no começo da página, cada um desses títulos maiores, tá? Aí aqui no subitem 2.2, aí você já tem que ajustar o texto para o tempo verbal passado. Então o item 2.2 vai ficar onde os dados foram coletados. Depois eu procuro o item após esse cronograma e antes dessa análise dos dados eu clico aqui e insiro 3 novos itens. Aí eu ponho na formatação correta, que é título 1 e aqui é título 2, né? Lembrando, depois eu tenho que conferir o tamanho das fontes, tá? O tamanho e o estilo, para ficar como foi indicado no semestre anterior, aquela formatação de títulos, tá? Aqui eu só estou colocando esses títulos aqui desse jeito para poder fazer o sumário, como a gente já viu, tá? É para isso que eu uso. Depois eu tenho que voltar no item 2.4 e copiar apenas esse conteúdo que eu escrevi, certo? Como será a análise dos dados? Só o conteúdo. Então eu vou apagar daqui, ó, o conteúdo. Ctrl X. Aí eu vou colar esse conteúdo que eu copiei como conteúdo do item 3.2. Ctrl V. Obviamente eu tenho que voltar e apagar o título 2.4. Em seguida eu copio apenas o conteúdo do cronograma, ou seja, só a tabela. Não o conteúdo total, só a tabela do cronograma. Aí eu tiro daqui, dou um Ctrl X. Aí você dá um Ctrl V, né? Aí que você vai colar. Depois você acrescenta o item 4 e o 4.1. Conclusão e recomendações, sugestões e desdobramentos futuros.
Depois de referências, você cria apêndices ou anexos, tá? Por exemplo, aqui esse apêndice 1, aí eu ponho o título, né? Título 1, no caso, apêndice 1. Todos os apêndices têm que ficar com o título 1, apêndice. Todos os apêndices, apêndice 1, 2, 3 e 4, todos eles ficam com o título 1, assim como o anexo. Não é obrigatório ter apêndice nem anexo, tá? E tá vendo esse apêndice 1 aqui que eu coloquei como exemplo, o TCLE? Não é para colocar os TCLE, escanear e colocar aqui o que os alunos, o que os pesquisados escreveram, tá? Você não pode fazer isso. Aqui é só para você colocar o texto que você colocou, o exemplo. Coloca o texto que você pediu para eles assinarem, tá? Ou então você tira, escaneia e põe aqui nessa página com uma figura o TCLE em branco, tá? Não é para colocar nenhum TCLE de ninguém aqui. O TCLE é para guardar com você na sua casa, embaixo do colchão, só isso. Se algum dia alguém lhe acusar, eu não dei autorização para isso, isso aqui, aí você mostra, tá aqui, deu sim autorização, só isso. É para fazer isso com o TCLE, guardar. Bem, a diferença do apêndice para o anexo é que o apêndice é uma coisa que você fez, né? Você elaborou. O anexo não é uma coisa de outra pessoa, de outra coisa, por exemplo. Uma lei é um anexo, não é um apêndice, porque você não fez a lei. Uma partitura de outra pessoa, não sei o que, você coloca no anexo e não no apêndice. O apêndice é coisa que você fez, por exemplo, se é uma partitura que você fez, põe aqui. E quando é que você vai pôr ou no apêndice, ou no anexo, ou no corpo do trabalho? É você que decide, tá? O que vai ficar menos chato para o leitor? Vai ficar lendo 200 páginas de entrevista? Será que isso é bom? Pôr no corpo do texto? Ou é melhor pôr no apêndice? Aí você que vai ter que ir do seu bom senso, tá bom? Muito bem, aí a parte final da atividade é só você dar uma andada de novo no seu projeto e ver se está tudo ok, se está quebrado as páginas no lugar que é para estar, se está tudo correto, a numeração, se está numa ordem, se está faltando alguma coisa, tá? Você pode atualizar de novo aqui o seu sumário, porque ele já deve ter mudado, tá? Basta clicar aqui, ó, atualizar sumário. Tá, apareceu até o apêndice 1, TCLE aqui nesse sumário novo, é isso aí. Aliás, olhando o sumário é uma boa oportunidade de ver se tem erros, tá vendo? Por exemplo, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Aparentemente está correto, né? Então aqui você já viria, ó, aqui eu já vi um erro, tá faltando o item 4. Ó, o item 4 não tá como título 1, porque ele não apareceu. Então você vai lá no item 4 e modifica para ele ficar com o título 1 aqui no estilo, tá bom? É isso aí, pessoal. Eu espero que estejamos indo no caminho de detonar o seu TCC, tá? Detonando os segredos do TCC. É isso aí, um abração.